Ansiedade crônica, algo que atrapalha muito a vida das pessoas hoje. Aqui no nosso país, há um número gigante de pessoas que sofrem todos os dias pressões e nessas pressões, dentro da família, no trabalho, né, no trânsito, no dia a dia, várias situações que vai acarretar e muitas vezes em uma depressão ou em uma ansiedade crônica. Você já tomou o medicamento Pondera de 12,5 miligramas? É o medicamento que eu faço uso ultimamente. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, na sequência desse vídeo, para que você, né, que já tomou esses medicamentos, possam também entender, né, o que acontece comigo, como eu cheguei a esse medicamento e qual a minha experiência com ele, certo? Ele é cloridrato de paroxetina, certo? Bom, vamos começar aqui com um artigo que trata de algumas informações, né, que vai aí ajudar algumas pessoas ou mostrar a realidade de milhares de pessoas que têm esses sintomas, que têm esses problemas que é enfrentado no dia a dia. E é muitas vezes interpretado como algo complicado, né? Bom, antidepressivo causa efeitos colaterais após uso ser interrompido. Quando a gente usa, né, um medicamento por 3, 4, 5 anos ou mais, e você decide interromper, quais os problemas que pode causar com a interrupção desse medicamento? Bom, olha só, no meu caso, eu comecei com esse problema há mais ou menos 13 a 14 anos. Eu já lido, né, com esse problema de ansiedade crônica. No primeiro momento, eu comecei a ter, né, períodos de esquecimento. Eu estava conversando com uma pessoa e em questão de segundos, eu sumia, né, minha mente parava. Eu não conseguia acompanhar o que a outra pessoa estava falando. É como se naquele minuto eu fosse para outro lugar, né? Alguns segundos depois, a pessoa continuava conversando e eu não entendia nada, porque aquela parte da conversa foi apagada, porque eu não conseguia acompanhar. É como se eu tivesse uma amnésia, esquecesse, né? E isso foi ficando mais constante. Em um belo dia, eu tive uma crise de ansiedade, onde o meu rosto, essa parte dos músculos, eles se contraem e toda a musculatura do meu rosto, ele sobe. É como se eu estivesse dando uma paralisia facial. Isso é questão de segundos. Volto ao normal, eu fico ótima. Isso começou num dia. Dentro de uma semana, eu tive esse problema 2 vezes. Fiquei desesperada. Fui para o médico, fez milhares de exames e não encontrou nada. Tudo ok com a minha saúde. O diagnóstico do médico foi ansiedade crônica. E diante disso, vários medicamentos eu já tomei, já fiz uso, né? E medicamentos que me deixaram dopadas, medicamentos que me causaram, né, sensação de estar deitada e de repente subir, voar, né? Efeitos colaterais desses medicamentos que eu acabei buscando meios de trocar por outros. E assim foi passando o meu dia a dia, lidando com essa ansiedade. Se eu estou feliz, eu sinto. Se eu estou triste, eu sinto. Se eu estou, né, sem pensar em nada,
sem preocupação nenhuma, eu tenho crises. Então, é algo que eu não posso, de fato, controlar, né? Eu não tenho um controle de dizer, eu não vou sentir isso porque eu posso ter uma crise, porque eu não sei. É simplesmente veio, tchan, e pronto, né? Mas, diante de muitas buscas de médicos, experiências, de novos medicamentos, eu encontrei esse, o Pondera, né? Ele tem um efeito, no meu caso, muito bom, porque ele não traz sono, não traz nenhuma moleza no meu corpo, né? E com isso eu faço uso dele de forma tranquila. Eu já uso esse medicamento há 4 anos. Porém, de 1 ano para cá, eu comecei a reduzir o número de comprimidos, né? Porque é um comprimido após o café da manhã, todos os dias. E de 1 ano para cá, eu comecei a tomar 1 vez por semana apenas. Naqueles momentos que eu sinto, né, que eu posso ter uma crise, pois o meu corpo mostra diferenças de nervosismo, de inquietação, né? Então, eu já, por ter tantas vezes, eu já tenho uma noção de qual ponto possa ser, né, um tique para que aquilo possa acontecer. Um ponto que traz um alerta. Eu não sei o momento, porque isso ainda eu não posso controlar, né? Mas algumas ações, né, que eu tenho, né, algumas preocupações ou algum ponto que me contraria, que atinge o meu senso de humor, né, o meu nervosismo, eu faço uso para que essa crise ela não aconteça, né? Então, para mim, nesse caso, foi o único remédio diante desse todo o tempo que eu luto contra a ansiedade crônica, eu consegui me dar bem, né, com ele. Eu já tive crise ao vivo, porque eu tenho outro canal, eu já tive crise na rua, já tive crise dentro do ônibus, já tive crise no shopping, já passei por várias situações inusitadas, né? Já tive crise em porta de lotérica, já tive crise na rua, já tive crise dentro de loja, porque algo que chega e pronto. Eu não sei o momento que vai chegar, né? Mas esse remédio, ele me permite controlar melhor e quanto às, né, as coisas que podem acontecer, os efeitos colaterais com ele, né, foi muito pouco, quase despercebível, né? Então, para mim, foi ótimo. Mas, continuando aqui o assunto, né, referente a alguns medicamentos, quando se vive com depressão, toma-se antidepressivo. Pode melhorar consideravelmente a vida. Mas quando você começa a se sentir melhor, o seu médico dá permissão. E você pode considerar-se interromper o medicamento. Embora não seja viciante, as pessoas que param de tomar antidepressivo podem sentir-se sintomas de abstinência, às vezes chamado de síndrome de descontinuação de um antidepressivo. Na verdade, mais da metade das pessoas que param de tomar antidepressivo relatam efeitos de abstinência, de acordo com uma revisão sistemática em outubro de 2019, certo? Em um estudo científico. Os efeitos da abstinência do antidepressivo
pode ser resumido da seguinte maneira, de acordo com o Canadian Medical, que fez o estudo. Primeiro, sintomas semelhantes aos de uma gripe, letargia, fadiga, dor de cabeça, dores e suores. Isso pode causar no uso mais longo de medicamentos, onde você, de repente, vai deixando de usar. Ou deixa de usar de vez, o que é também perigoso, certo? Insônia, com sonhos vividos ou pesadelos, náuseas, às vezes vômitos ou diarreia, perda de apetite. Isso depende de cada pessoa. Desequilíbrio como tonturas, vertigem, desmaios. Distúrbios sensoriais como sensações de queimação, formigamento, tipo elétrico ou semelhante a choque, ou zumbido nos ouvidos. Hiperoxitação, como ansiedade, irritabilidade, agitação, quietação, agressão, manias e espasmos. Alguns tipos de antidepressivos são inibidores seletivos de receptação de serotonina. Inibidores da receptação de serotonina ou norepinefrina altera os níveis do neurotransmissores do cérebro, responsável pelo alívio dos sinais para todo o corpo. Mais especificamente, os SRs e os SNRs aumentam a quantidade de serotonina no cérebro, um neurotransmissor responsável pelo humor, sono e dor, né? Bom, esse artigo é bastante extenso, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto, né? Mas alguns medicamentos que são uso, né, para combater ansiedade e depressão, porque são muitas vezes casos diferentes, ou às vezes a pessoa tem os dois ao mesmo tempo. Lida com a ansiedade e lida com a depressão, que já é uma fase mais crônica da própria ansiedade, né? Os antidepressivos mais comuns é receptação da serotonina, como fluoxetina, citalopram, paroxetina, sertralina, fluoxovacina e escitalopram, segundo formação do site onde teve esse estudo que eu estou abordando aqui para vocês. E esse aqui é o cloritrato de paroxetina, que o nome fantasia, né, é o Pondera. Eu faço uso do XR, que tem uma durabilidade, né, do efeito mais prolongado, né? Você tem um período mais longo do efeito do medicamento. Então, hoje eu faço uso no momento que eu sinto que eu posso dar uma crise, mas eu já fiz o uso contínuo de todos os dias e foi o único medicamento que eu tive de verdade, né, uma diminuição de tudo que havia de irregular, né, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus sentimentos. E o sintoma, né, contraindicação, na minha concepção, foi muito pouca, quase despercebido. Portanto, no meu caso, foi muito importante, né? E me ajudou e continua me ajudando muito. Mas hoje eu tento controlar meus pensamentos, controlar meus sentimentos, para que eu possa estar evitando essa crise. Pois o próprio médico disse que se essas crises tornarem-se constantes, de fato, por os meus músculos se contraírem, eu posso ter uma paralisia facial. E esse é o meu medo, né? Portanto, eu luto e lido
e procuro buscar sempre o melhor para mim, para evitar que essas crises tornem-se constantes. E você? Você hoje briga contra a ansiedade, contra a depressão? Deixa um pouquinho da sua história aqui. Grande abraço e até lá!